Quando se fala dos efeitos do álcool no organismo, de modo geral, a gente pensa nos efeitos prejudiciais, tanto de curto prazo quanto os efeitos prejudiciais de longo prazo. Mas também muita gente se lembra da história de que parece que o consumo de álcool, ou pelo menos de vinho, está relacionado com diminuição do risco de morte por doença cardiovascular, ou mais especificamente por infarto do miocárdio. Muitas pesquisas vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos e apontam numa direção um pouco diferente. Então agora já se sabe que o álcool, em determinadas doses médias de consumo diário, ele pode aumentar o processo de aterosclerose, ou seja, de obstrução dos vasos sanguíneos arteriais, tanto no coração, nos vasos coronários, como no cérebro e no sistema circulatório periférico, em outros lugares do corpo. Também pode aumentar a pressão arterial e causar danos progressivos no próprio músculo cardíaco, independente de obstrução das artérias coronárias, e também pode aumentar o risco de arritmias cardíacas potencialmente fatais. E que doses são essas? As doses de álcool que são suficientes para provocar todos esses efeitos são, em homens, 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia, em média, e em mulheres, uma, no máximo 2 doses por dia já são suficientes para causar esse tipo de problema quando o consumo é crônico por um prazo de mais de 10 anos. Então, se esse consumo, nessas quantidades, é capaz de provocar esse tipo de dano num prazo de 10 anos, qual seria o consumo que seria benéfico? Porque o que se dizia até algum tempo atrás é que para homens, no máximo 2 doses seria uma quantidade de álcool benéfica para o coração e mulheres, no máximo, 1 dose. Mas as pesquisas estão mostrando que para homens 3 doses já causam muito dano num prazo de 10 anos e para mulheres 2 doses causam muitos danos. E com o risco de causar dependência, o risco de câncer, o risco de danos neurológicos, fica mais difícil a gente aceitar a ideia de que existe uma margem de segurança no uso crônico de álcool, especificamente com relação aos supostos benefícios para a parte circulatória. E tem mais. Um dos problemas do consumo de álcool afetando mais especificamente o coração, que é a cardiomiopatia dilatada alcoólica, que é um tipo de insuficiência cardíaca, ou seja, o músculo cardíaco começa a ficar fraco e não tem mais a capacidade de bombear sangue da maneira adequada para a necessidade do nosso corpo. Com isso, a pessoa vai sentindo um cansaço progressivo à medida que o coração vai ficando mais fraco e o cansaço inicialmente é durante os esforços físicos, mas à medida que o problema vai se agravando, até mesmo em repouso a pessoa pode ter cansaço. Também acaba aparecendo um edema generalizado em função desse enfraquecimento do músculo cardíaco. Eventualmente, o tratamento desse tipo de problema é o tratamento da insuficiência cardíaca. Existem vários medicamentos que podem ajudar, mas se a pessoa continua ingerindo álcool, esse problema acaba evoluindo para um estágio terminal de insuficiência cardíaca e a única possibilidade de tratamento seria um transplante de coração, que já é um tratamento bem mais complexo e que não vale a pena chegar a esse nível, né? Mas, para se ter uma ideia, esse tipo de doença, a cardiomiopatia dilatada alcoólica, ela pode se manifestar quando homens ingerem, em média, 60 doses de bebida alcoólica por mês e mulheres 40 doses. Ora,
60 doses de bebida alcoólica por mês equivale a 2 doses por dia. Aquilo que para homens era considerado uma dose segura e que traria benefícios para o coração. Então a gente vê que essa história não é bem assim. E para mulheres, 40 doses por mês, que é então menos do que 2 doses por dia. É lógico que consumos mais intensos, doses maiores, por prazos menores, porque isso seria um consumo médio por um prazo de 10 anos. Mas, num prazo menor, de 5 anos, se a gente dobra a quantidade média de bebidas de doses por dia, o risco também aumenta significativamente. Então, a gente vê que é muito difícil a gente estabelecer que existe dose segura de consumo de álcool para o coração. Um outro problema cardíaco que também acontece em pessoas que consomem álcool cronicamente é a arritmia cardíaca. E vários tipos de arritmia podem acontecer, principalmente a fibrilação atrial e a taquicardia ventricular, e essa é mais perigosa ainda. As arritmias cardíacas elas podem acontecer tanto no momento de uma embriaguez mais profunda, mas também podem acontecer durante os períodos de abstinência. Então, a pessoa, de qualquer maneira, estará sujeita ao desenvolvimento de arritmia cardíaca, seja porque bebeu demais ou porque parou de beber. Olha que situação. Então é por isso que se diz que a única dose segura de álcool realmente é 0. Ingerir mais do que 0 de álcool em média por dia não é seguro. Então é lógico, a pessoa uma vez ou outra ingerir uma dose de álcool, no máximo 2, e ficar muito tempo sem ingerir, é óbvio que essa pessoa não vai ter grandes problemas de saúde por causa desse padrão de consumo. O problema é que quem gosta de beber não bebe só isso. E aí então essa desculpa de que beber com moderação, ou em média 2 doses por dia para homens, 1 dose por dia para mulheres, é bom para o coração, não é verdade, pelo que as últimas pesquisas têm mostrado. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.